...250 anos depois da elevação à cidade, ainda com uma pandemia longe de fazer parte do passado, Castelo Branco assinalou a data como homenagem a personalidades e instituições e o lançamento de um livro e uma medalha comemorativa. Mas a sessão solene fica sempre marcada pelos discursos que lembram o passado mais distante ou mais próximo, com alguns dos protagonistas sentados nas primeiras filas. É neste contexto que não posso deixar de mencionar o meu apreço aos anteriores Presidentes de Câmara, Dr. César Vilafranca, Comendador Joaquim Mourão e Dr. Luís Correia, pelo contributo que deram para termos chegado ao atual patamar de excelência. Para eles, um enorme bem-aja e peço-vos uma salva de palmas. O futuro próximo do Conselho passa pelo combate à pandemia, onde no último ano foram investidos 5 milhões de euros. Hoje vivemos uma realidade desafiante que diariamente nos questiona e nos coloca à prova, no sentido de nos readaptarmos e nos reinventarmos, seja ao nível das empresas, das nossas instituições e de toda a comunidade albicastrense. É para todos vós e também para os que nos seguem através das redes sociais que quero deixar uma palavra de força e de esperança, assegurando-lhes que a Câmara Municipal de Castelo Branco continuará a lutar ao seu lado, de forma a mitigar ao máximo os efeitos desta pandemia. É nesse sentido que trabalhamos e é com esse objetivo que desde a primeira hora temos aplicado um conjunto de medidas extraordinárias de apoio à comunidade albicastrense, apoiando na saúde, na educação, estando ao lado das empresas e dando respostas ao nível social. Medidas que foram fortemente reforçadas com o programa Castelo Branco Apoia, a rondar os 5 milhões de euros. Mas os discursos foram também feitos de velhas bandeiras. Não podemos aceitar que nos ignorem como já fizeram no passado. Vamos retomar a discussão de áreas sensíveis, como são as portagens da A23, o IC31, que já estará assegurado, e a barragem do Alvito, que devemos procurar garantir de uma vez por todas. As autarquias do interior têm sido as primeiras responsáveis por contrariar os efeitos da desertificação, mais do que os próprios governos, e Castelo Branco é um excelente exemplo dessa realidade. Temas que os partidos também incluíram nos discursos, mas houve outros que não ficaram esquecidos. Castelo Branco enfrenta problemas demográficos bem grandes e as suas freguesias estão cada vez mais desertificadas e envelhecidas. Não é um problema só de Castelo Branco, mas temos de ter em atenção tal facto para que possamos levar a efeito políticas que atraiam mais gente e dar aos jovens a possibilidade de constituírem famílias mais numerosas. Temos de nos preocupar com este tema para que possamos garantir a sustentabilidade das cidades do interior. Precisamos que se tomem medidas concretas, como a construção do IC31, que se acabem com as portagens. É preciso construir a barragem do Alvito. É preciso criar emprego de qualidade, com direitos, bem remunerado e que utilize as competências e capacidades dos jovens dentro da sua área. É preciso que a juventude tenha futuro aqui na cidade e que não tenha de sair e emigrar. É preciso criar um plano para recuperar o tempo perdido, pois fomos esquecidos durante muitos anos. Consideramos que a melhor forma de comemorar a cidade passará pelo empenhamento de garantir o direito à habitação, a justiça climática e social, uma transição ecológica e energética que crie emprego e responda aos problemas da exclusão e da pobreza. Promover o transporte público, com redução tarifária, a articulação entre os vários títulos de transporte rodoviários e ferroviários e a sua abrangência territorial. Promover uma robusta intervenção no tratamento dos resíduos e, em defesa do futuro, impedir a poluição dos nossos recursos naturais. Neste nosso pedaço de interior, a conversa mole, os foguetes e as notícias das agências de comunicação há muito deixaram de esconder o essencial. O IC31, entre Alcaíns e Monfortinho, prometido em todas as campanhas eleitorais, tarda.
O IC6 e a barragem do Alvito, ambos infraestruturas essenciais à região, continuam à espera de melhores dias. Na A23, os albicastrenses continuam a pagar portagens, apesar da sua eliminação nos ter sido prometida também em todas as campanhas eleitorais. Tendo sido recentemente reduzidas, teve de ser a oposição a impô-lo, porque o Governo obrigou os seus deputados a votar contra. Quem não se recorda do que era Castelo Branco no começo da década de 90 do século XX? Era uma cidade ainda eminentemente rural, que continuava a viver muito dependente dos setores de atividade tradicionais da economia, onde a indústria tinha um peso muito reduzido. De facto, foi ao longo da última década do século XX, ainda com o presidente César Vilafranca, que se iniciou o processo de transformação, modernização e crescimento da cidade. Este impulso representou para Castelo Branco e para os albicastrenses a chegada de um tempo de modernidade e de novos desafios. Um tempo ousado e capaz de alterar significativamente a sua configuração física, social, económica e cultural, com vários protagonistas políticos que todos reconhecemos, mas onde foi fundamental e indispensável a participação de todos os albicastrenses. A sessão ficou ainda marcada pela homenagem a 16 personalidades e instituições do Conselho e não só, entre as quais os agrupamentos de escolas, as forças de segurança e proteção civil, a unidade local de saúde e as associações empresariais.